dia para você, que a paz de Jesus neste momento encontre o seu coração e te renove, e te console, e te encha de esperança para viver este dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, neste momento nós nos colocamos na Tua presença. Queremos ouvir a Tua voz e ser conduzidos pelo Teu Espírito. Fala conosco, Senhor. Renove a nossa fé e nos sustente em cada passo. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é narrado por São João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para nos ajudar na compreensão deste evangelho que nós acabamos de ouvir, nós podemos dividir ele em duas partes. A primeira parte é justamente a que começa, na qual Jesus vai falar com aqueles que acreditaram nele. Jesus está falando com quem creu, com quem se encontrou com ele e despertou para a fé. E olha o que ele diz, faço questão de usar as palavras exatas dele no começo do evangelho, que diz: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós sabemos que verdadeiramente quem nos liberta é Jesus. Mas nós não podemos nos deixar enganar achando que o processo de libertação que Jesus realiza na nossa vida se dá em 5 minutos. Basta tal coisa, basta um encontro casual com Jesus ali e está tudo resolvido. Não. O que Jesus está mostrando para aqueles que creem nele, que é preciso permanecer na sua palavra. Jesus não quer ser um encontro casual. Ele quer ser um companheiro da nossa vida. E é na escuta da sua palavra, como nós estamos fazendo agora, habitualmente, todos os dias a gente para ouvir Jesus. A gente para conhecer a sua palavra, para entender a sua vontade. E é isto que vai nos conduzir à verdade. E é esta verdade que vai gerar em nós a libertação. A palavra de Jesus nos ilumina com a verdade e por esta verdade o mal se afasta da nossa vida. Deus nos arranca das mãos do inimigo, Deus nos liberta da escravidão do pecado e nos faz seus filhos. Você conseguiu entender que Jesus, numa única frase, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, numa única frase, ele acabou de deixar para nós um roteiro espiritual. Então você crê, porque Jesus está falando para quem crê. Depois você vai construir intimidade
permanecendo na palavra. Não é de vez em quando, não é quando dá, não é quando pode, mas habitualmente, todos os dias. Então nós vamos permanecendo na palavra, a tal ponto que, iluminados pela sua verdade, nós nos tornamos os seus filhos, homens e mulheres livres do mal e caminhando pela verdade. A segunda parte do Evangelho é quando, depois de Jesus mostrando isso, os seus opositores se levantam e começam um debate. Eles apresentam uma tese e Jesus refuta. Eles dizem: nós não somos escravos. E Jesus diz: vocês são escravos. Vocês pecam e todo aquele que peca é escravo do pecado. E eles respondem: nós somos filhos de Abraão. E Jesus vai dizer: não, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam o que ele praticou. E o que Abraão praticou mesmo? A fé, a escuta da palavra. A obra de Abraão foi ouvir a voz de Deus e obedecer. Mas aqueles que estão na presença de Jesus estão ouvindo a voz de Deus e estão rejeitando ela. Não são filhos de Abraão. Então eles se levantam e falam: nós somos filhos de Deus. E aí Jesus vai dizer: olha, se vocês de fato fossem filhos de Deus, como estão dizendo que são, vocês acreditariam em mim. Mas além de não acreditarem em mim, vocês não fazem o que o Pai manda. Com essas três argumentações, Jesus vai mostrar para os seus opositores que eles são escravos do pecado e que por isso, por conta da maldade e dureza do seu coração, eles não são filhos de Abraão e também não são filhos de Deus. E Jesus vai reforçar dizendo: vocês fazem a obra do vosso Pai. E quem é o pai deles então, se não é nem Deus e nem Abraão? O pai daqueles que se opõem a Jesus é o demônio. Diante desta palavra, diante desse evangelho que nós acabamos de meditar e compreender com mais profundidade, nós somos chamados a olhar para nós e responder a pergunta: se estamos vivendo como verdadeiros filhos de Deus. Porque como Jesus começou, eu termino. Se permanecerdes em minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a maior verdade da sua vida? Qual é a verdade que nos liberta? É que você é filho de Deus. A maior verdade revelada por Jesus é que você é filho amado de Deus. O Pai te ama. O Pai está ao seu lado. Por isso, então, permaneça na palavra de Jesus, o Filho que o Pai enviou para nos salvar, o Filho que o Pai enviou para nos revelar o seu amor. Permaneça nesta palavra, leia o Evangelho, escute a palavra de Jesus e cresça no amor por Ele. E então você vai ser livre. E sendo livre, será verdadeiramente filho de Deus. Quando Cristo nos liberta, o que nós escolhemos é estar com Ele. Porque em Cristo nós experimentamos todo o amor e toda a graça que o Pai nos dá. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.